Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação. Olá, queridos, vocês estão bem? Espero que sim. Para você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te convido a inscrever-se neste canal Bíblia com Francisca, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Para você que já é inscrito, que já é inscrita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também de volta ao nosso estudo das letras do alfabeto hebraico, do Aleph Bet. Hoje nós vamos dar continuidade à letra de número 19, a 19ª letra do Aleph Bet, que é o Kuf. É o Kuf, é a 19ª letra do Aleph Bet. Mas eu te convido antes a se inscrever, a inscrever-se neste canal, acionar o sininho das notificações para que você possa receber mais deste conteúdo que, como eu já falei, são tesouros da parte do Eterno para as nossas vidas. Tá bom? Então vamos lá. Começo sempre com uma historinha, né? Uma storytelling do Rabino Haaron Leib Haskin, né? Este é o livro que eu indico para você aprender as letras do Aleph Bet, mas também se você tiver uma Bíblia, a Bíblia tem Bíblias que vêm essas letras do Aleph Bet, né? No Salmo 119 e em Provérbios 31. Essas letras compõem algumas unidades literárias tanto deste Salmo 119 quanto do Mishlei, que é o Provérbios, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, pegue seu chá, pegue sua água, seu vinho, eu não sei como você vai me acompanhar, pegue a sua pipoca, se você quiser, dá para você assistir via televisão, né? É só, desculpa, é só você conectar seu celular, seu tablet, seu computador ao aparelho de TV, que essa imagem com certeza vai ser estendida, né? Você vai ver numa configuração melhor, tá bom, queridos? Então vamos lá. A história é a seguinte. O Rabi Shamuel de Lubavitch chamou seu Shamesh Ben Zion e perguntou a ele: "Você já comeu hoje?" "Sim", respondeu ele. "Comi." "Comeu bem?" "Bem, estou satisfeito, graças a Deus." "E por qual motivo você comeu?" "Para viver." "E por qual motivo você vive?" "Para ser um hebreu correto e fazer aquilo que Deus deseja que eu faça." E então suspirou. "Por favor, mande-me Ivan", concluiu o Rebbe. Quando o carroceiro surgiu, o Rebbe perguntou a ele: "Você comeu? Você comeu hoje?" "Sim", respondeu ele. "Comeu bem?" "Sim." "E por qual motivo você come?" "Para que eu possa viver." "E por qual razão você vive?" "Para que eu possa tomar um trago de uísque e encher meu estômago, né? A minha pança, né? O meu bucho, como o povo mais simples fala, né? Para encher o meu bucho." Então, depois que Ivan saiu, o Rebbe voltou-se para seus filhos. "Vejam, Ben Zion come para viver e vive para ser um hebreu correto e fazer aquilo que Deus lhe ordena." Não somente isso, mas ele também suspirou, porque sente que talvez não esteja servindo a Deus tão lealmente como poderia. Quanto a Ivan, ele vive pelo uísque que bebe e pela comida. Não somente isto, como ele também sorri ironicamente, porque lembra-se do prazer que sente comendo e bebendo, e é por este prazer que Ivan vive, né? Quantas pessoas não vivem apenas
para o seu prazer, né, gente? Então vamos lá. O desenho da letra Kuf, né? Vamos falar sobre o desenho desta letra, que vocês estão vendo aí na telinha, né? É a 10ª letra do alfabeto, a 19ª letra do alfabeto, né? O alfabeto hebraico é o Kuf. Aqui eu acho que eles deram uma errada aqui, porque é a 19ª e não a 10ª. A 10ª letra é o Yud. Aqui tem um erro aqui no livro, eu vou até anotar para falar para o rabino sobre isso. Aqui eles colocam como um desenho, né? Como se fosse a 10ª letra, mas é a 19ª, tá? Então corrijam aí, é a 19ª letra do alfabeto, que é o Kuf. Às vezes acontece, né? Um livro vem com uma informação, às vezes, talvez de gráfica, alguma coisa assim errado, tá, gente? Então, corrijam, né? Então, é a 19ª letra, aqui tá a 10ª, mas é a 19ª letra do alfabeto, que é o Kuf. O desenho do Kuf é semelhante ao rei, porém, enquanto o rei representa a santidade, o Kuf representa Kelipá, ou o que é profano. Ambos têm 3 linhas, 2 verticais e uma horizontal. Você sabe que todas as vezes que você está na horizontal, você está no mundo da matéria, no mundo da físis, né? Seu mundo é na físis. Quando você está na vertical, como se fosse numa cruz, imagina uma cruz. Quando você está na vertical, você está sempre buscando o alto, que é espiritual, que é do alto, que é de Deus. Quando você está no lado contrário da verticalidade, você também está na fisicalidade, ou seja, no mundo de Malhut, tá bom? Mundo da matéria. Então, nós viemos para cá, sim, mas a gente tem, nossa direção é subir, tá? Nunca para baixo, mas sim para cima. O que vai ficar embaixo é somente o nosso corpo, tá bom? Que ele é da matéria, ele fica na matéria. Do pó viemos, do pó voltaremos. Não importa se você vai ser cremado ou enfim, não interessa. Ah, mas Francisca, aconteceu de não aparecer o corpo. Ainda assim vai ter que aparecer, tá bom? Vai ter que morrer e vai ter que fazer tudo certinho, né? Assim como o corpo de Moisés, o corpo de Elias, enfim, vai ter que voltar e fazer a coisa corretamente. Tem jeito. Então vamos lá, o profano. Ambos têm linhas, né, na vertical e horizontal. Estas 3 linhas representando pensamento, fala e ação no rei, tá bom? Então, nós temos o pensamento, que é onde está na nossa cabeça, nossa comando, é o nosso comando, né? O pensamento. Depois vem a fala, tá bom? A nossa fala, a nossa oralidade. Então, é assim, eu penso, eu falo e corro para a ação, tá? É assim que funciona o mundo, né? Deus pensou, Deus disse, haja luz e houve luz. A coisa tem que se manifestar. Por isso, muito cuidado, meu querido, minha querida. Você que vive pensando coisas ruins, coisas maus aí para os outros ou para você mesmo. Então, em um momento ou outro, isso vai se manifestar na matéria, porque é uma lei, é um ciclo. Então, não tem como você pensar algo que não vai vir para a sua matéria, tá? Então, eu também tenho muito cuidado em relação a essas coisas. Eu procuro ter muito cuidado com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço, tá? Meu sobrenome é Farias, mas não é que eu Farias, eu faço, às vezes, as coisas para que sejam corretamente. Então, vamos lá. Representado pensamento, fala e ação no rei. Também estão representadas na letra Kuf, mas suas 3 linhas representam pensamentos não sagrados, né? Tem que ter pensamentos sagrados, aquilo que é santo, aquilo que é kadosh, tá? Palavras profanas e más ações, né? Essas qualidades negativas estão ilustradas dentro da forma real do Kuf. Ó, eu falei no outro vídeo sobre a letra 18ª,
E eu falei até de duas moças, né, sobre a questão do nome delas. E uma delas estava, esse nome, não sei o quê, ela estava praticamente se amaldiçoando. Quantas pessoas nem imaginam que às vezes elas próprias se colocam maldição sem ter a consciência, às vezes, do que elas estão pedindo e falando para suas próprias vidas. Às vezes, não é nem o outro que está falando maldade para você, às vezes você mesmo se coloca numa situação de maldição com as tuas próprias palavras, né? Ah, porque eu sou isso, ah, porque não dá certo, ah, porque não sei o quê. Então, a gente tem que ter muita atenção com o que a gente fala, sabe? Então, uma delas ficou lá se colocando, eu digo, não faz isso, você está colocando maldição em cima de você. É a mesma coisa para aquelas pessoas que dizem, ai, que criança danada. Gente, essa palavra de criança danada, você está colocando maldição na vida da criança, porque danada significa maldição, criança amaldiçoada, entendeu? Não criança amaldiçoada, mas a palavra danada significa amaldiçoada, entendeu? Aí o pessoal acha que é criança arteira, criança, enfim, e não é. Então, a gente tem que ter muita atenção às palavras que a gente coloca, né? Enfim. Então, palavras profanas e más ações. Essas qualidades negativas estão ilustradas dentro da forma real do kuf. Sua perna longa mergulha por baixo da linha de base da letra. Representa aquele que se aventura abaixo do aceitável, um indivíduo que viola os limites circunscritos da Torá. Por exemplo, eu sei quando a pessoa ela realmente é fiel a algumas coisas e quando ela não é. Por exemplo, quando eu sei que a pessoa come carne de porco, eu já digo, essa pessoa para mim não serve. Assim, né? Por que eu digo isso? Porque eu vou explicar. Não é que eu não tenho amigos e marido que comem carne de porco, entendeu, gente? Mas o que eu sei, por exemplo, estudando a Torá, o que eu descobri? As pessoas que comem carne de porco, elas não têm problema nenhum de buscar o seu prazer, seja lá como for. Por que eu digo isso? Porque o porco, gente, ele come a ferida do outro, ele chupa o pus do outro, da ferida do outro. Então, uma pessoa que coloca esse alimento dentro do seu corpo, ela é capaz de qualquer coisa para satisfazer os seus desejos, o seu prazer imediato, entendeu? Então, quem come camarão do mesmo jeito, eu já observo, né? Comeu, eu já digo, meu Deus do céu, beijar a boca dessa pessoa vai ser complicado, né? Porque você sabe que, enfim, você sabe qual é o caráter da pessoa, ela não consegue cumprir, por exemplo, este mandamento, né, de não comer comidas que não são kasher. Ai, Francisca, como você é chata, como você é metida, como você é não sei o quê, como você é snob, como você... Não, gente. Quando você sabe essas coisas, você se liberta de outras. E aí a opção é sua, né? A escolha, a questão da... Tudo é escolha, né? Tudo é escolha. Claro que a vida sempre vem à frente do mandamento, tá? Se no lugar que você está só comem carne de porco, você não vai deixar de viver, de comer isso só porque, né, você pede, enfim, você não vai diante da vida. É claro que a vida é mais importante do que essas questões, mas se você puder escolher não comer, isso é bom para você. Nossa, você tá contra a indústria alimentícia? Não, gente. Vai estudar um pouquinho, saber quais são os riscos deste alimento, tá? Não tem nada a ver com religião também, embora os religiosos antigos, né, os sábios antigos, já falavam a respeito dessa nutrição, desse tipo de alimento. Aí você vai dizer, ai, Francisca, mas hoje o mundo tá moderno, agora os porcos são tratados de uma outra maneira. Ok, eu sei disso, tem toda a higiene do mundo, mas a própria carne do animal já tem um negocinho lá, uma bactéria, parece, não sei, não me falha a memória, mas que não é apropriado para o consumo humano. Por exemplo, quando eu vou para a Alemanha, na Alemanha eles comem muita carne de porco, eu não como. Tá? Eu não como, eu fico na base da alimentação vegetariana.
Você é vegetariana, Francisca? Não sou, mas quando eu estou em lugares assim, eu me adequo a essa alimentação mais natural. Vocês entendem? Tenho nada contra quem come carne de porco, mas eu já não gosto e já penso duas vezes. Eu sei que essas pessoas infringem leis, só isso. Assim como infringe a lei alimentar, elas infringem qualquer tipo de lei. Por quê? Porque elas têm esses desejos, desejo de satisfação, né? Elas não controlam e às vezes o lugar vende só aquilo, então aquilo para eles é normal. No caso, como eu já descobri sobre isso, já sei que isso não é legal para o meu organismo, eu não uso. Não é que eu sou 100% saudável, porque até porque eu descobri essas coisas já depois de velha, entendeu? Depois de uma certa idade. Agora, permanecer no erro, né, aí é outra coisa, aí cada um com seu cada um. Eu tô falando da minha pessoa, não tô também pregando aqui nada que é para você mudar a sua alimentação, não. Vai estudar primeiro, veja o que realmente é bom e o que não é para o seu organismo. Para o meu, eu não consigo mais. Vocês entendem, né? Não consigo mais. Então, é isso. Então, o indivíduo que viola os limites circunscritos da Torá. É significativo também que a cabeça do Kuf seja um resh, em contraste com o Dalet. Isso tudo são letras, pessoal, que eu já falei sobre elas aí, não tem vídeos aí, é só vocês procurarem. Que abrange o rei. Dissemos previamente que a diferença entre o Dalet e o resh é o Yud, no canto direito do Dalet, representando a divindade. Com isso, a diferença entre a santidade do rei e a profanidade do Kuf é ainda mais acentuada. Aí vai ter alguém que vai dizer assim, mas no Novo Testamento, Pedro falou que viu aquelas coisas e que não tem problema nenhum de comer qualquer coisa, porque Jesus comia... Enfim, eu duvido, Jesus não comia carne de porco. Ponto. Jesus era o cara mais Caxias e ele não estava nem aí se você acredita nele ou não. Né? Tanto que lá com os discípulos dele, quando ele dizia, mas Senhor, para onde nós vamos? Vocês querem ir? Podem ir, tá? Ele, sabe, Jesus não comia carne de porco, isso eu posso dizer para vocês que não. Aí vem um monte de pesquisador e um monte de gente, mas não é bem assim, veja bem, porque tá assim, não, porque no grego tá não sei o quê. Claro que eles vão dar um monte de desculpa, e principalmente pessoas que fazem as coisas tudo, são fora da lei, né, vou colocar aqui entre comilhas, entre parênteses. As pessoas que são fora da lei, elas sempre vão dar um jeito de buscar alguma coisa para invalidar a pessoa que está falando a coisa que é sobre a vida correta, tá bom? Sempre haverá um pesquisador que vai estar contra aquela opinião. Então, tá tudo certo. Eu não tô querendo que você mude sua alimentação, não. Você muda se você quiser, tá bom? Aqui eu já disse para vocês que eu não sou opinadora da vida de ninguém. Eu apenas estou transmitindo um conhecimento sobre a Torá, tá? Então é isso, vamos lá. Dissemos previamente que a diferença entre o Dalet e o Resh é o Yud, um canto direito do Dalet, representando a divindade. Com isso, a diferença entre a santidade do rei e a profanidade do Kuf é ainda mais acentuada. O Zohar, que é um livro que eu já falei para vocês, eu não estou com ele de novo aqui, chama o Kuf e o Resh de letras da falsidade e da impureza. Observamos isto combinando o Kuf e o Resh, formando a palavra Kar, que significa frio, frieza, significa profanidade e morte. É a antítese do estado de calor, vida e paixão. Quem está vivo? Quem está vivo? Todo aquele de vocês que se apegou ao eterno, seu Deus está vivo hoje. Não sei se vocês já viram, eu tenho um pingente, que eu sempre apareço aí, um pingente que ele representa justamente o Deus vivo. Tem duas letras ali, o Yud e o Rei. Então, é o Deus vivo, representa o Deus vivo, tá? Todas as vezes eu uso que é para eu lembrar que Deus está vivo e habita dentro de mim, sempre, tá?
É como se fosse um ponto de contato, só isso, tá? Não é nada de, não é seglote, não é nada disso não, não é superstição, não é crença, nada disso não. É só para eu ter um, sabe? Então, quem está vivo? Todo aquele de vocês que se apegou ao eterno. Toda pessoa que é apegada ao eterno, né? Ela é viva, ela está com Deus vivo hoje. Aquele que está conectado a Deus em todo momento de sua vida está perpetuamente quente e vivo, né? Não sei se vocês sabem, mas até o livro de Risgalo, né? Livro de Revelação, que é o Apocalipse, Deus fala, né? Que você, se você não é nem morto, nem morto. Se você não é nem morno, e nem quente, ele vai te vomitar, né? Então você não deve ser assim uma coisa meia boca. Ou você é quente ou você é frio. Então as duas coisas não dão ao mesmo tempo. Então, mas é melhor que sejamos quentes, assim, termos o sol dentro da gente, o fogo dentro da gente, né? Que representa a divindade, representa Deus. E o fogo é aquele que, né? Faz um movimento, faz a gente se movimentar, enfim. Então, é o Deus quente, né? O Deus vivo. Por outro lado, a frieza significa um abismo, o corte da conexão entre o homem e Deus e a morte definitiva. Agora, reverta o kuf e o resh e terá a palavra rek, que significa vazio, como lemos na porção de Vayeshev. O poço estava vazio, não havia água. Rashi explica que havia cobras e escorpiões no poço. Por que devemos presumir que o poço continha cobras e escorpiões, se a Torá não menciona isto explicitamente? Rashi responde com uma pergunta. Não é óbvio que se o poço está vazio, não há água ali? O fato de a Torá dizer que não há água deve ser para nos ensinar que havia cobras e escorpiões. Aprendemos que a Torá é sinônimo de água e água viva. Sem Torá, há apenas veneno e desgraça. A numerologia, a gemátria, né, da letra Kuf, é 100. Nisso também encontramos o conceito de morte. O Talmud fala sobre uma época em que 100 soldados do rei Davi morriam diariamente por causa de uma epidemia. Davi implorou ajuda a Deus. A resposta de Deus foi instituir o recital de uma centena de bênçãos por dia, que Davi cumpriu para eliminar as 100 mortes. As 100 bênçãos são sugeridas no versículo o que há, né? O que má Deus pede a você. A palavra má, o que também pode ser lida como mea, que literalmente significa uma centena. O que Deus pede a você? Somente para recitar 100 bênçãos ao dia. E como acumulamos estas 100 bênçãos? Recitando que o Shemona, Ezre, a Amidá, 3 vezes ao dia, que contém 19 bênçãos cada, totalizando 57. Nas preces matinais, há 26 bênçãos adicionais, Ma'ariv, o Ma'ariv, né? O serviço noturno contém mais 4. Ao recitar as graças após as refeições, temos mais 4 bênçãos, mais 2 quando lavamos as mãos e fazemos uma bênção sobre o pão. Sim, gente, quando a gente acorda, a gente tem que lavar as mãos. Bom, é um costume judaico, mas, enfim, porque a nossa alma não está e a gente não sabe por onde caminhamos, o que pegamos, né? Enfim, aí como tudo o nosso corpo é uma extensão, então a gente tem que se lavar. Primeira coisa que a gente faz depois do Modeanim é lavar as mãos, quer dizer, antes, né? Enfim.
Assim é bem fácil atingir as 100 bênçãos no dia. O Kuf, uma centena, representa a morte, mas se a pessoa recita essas 100 bênçãos diariamente, pode transformar um decreto negativo numa celebração da vida. Vocês estão escutando muito barulho aí externo, gente, mas é assim, tá? Aqui o canal é orgânico, então vocês vão ouvir tudo aqui, tá bom? Então, o significado do Kuf em hebraico significa o quê? Macaco. Muitos de vocês sabem que a teoria da evolução de Darwin diz que o ser humano veio do macaco, é descendente do macaco. Bom, vou contar vou contar uma historinha aqui antes, porque meu avô, quando a gente sentava à mesa e não na mesa, o que a gente coloca na mesa são os utensílios, a alimentação e não a gente, né? Então, quando nós estávamos à mesa, falando português correto, à mesa, e aí uma vez surgiu a história, né, de que, porque a minha avó tinha falado que nós éramos descendentes do macaco, aquela coisa toda. Bom, conversa de família. Meu avô, simplesmente muito católico, disse assim, bom, a família dela possivelmente veio do macaco, porque a minha não. A minha família foi projetada no coração de Deus, né? Então aí vocês já imaginam né, a bagunça e a confusão que já se criou aí, né? Porque meu avô simplesmente disse, não, minha família veio do coração, do projeto criado no coração de Deus. Agora, se a família dela veio do macaco e ela acredita, né, no Darwin, então, né, é uma coisa deles lá, porque era assim, né, aquela coisa das famílias, né, do meu avô, da parte da minha avó, de quererem saber, de ser. Você sabe que tem sempre essas coisas das famílias, daquelas pessoas que querem ser mais do que o outro dentro da própria família, né? Então, meu avô, ele dizia logo, meu avô Rangel dizia logo, a minha família veio do coração de Deus, do projeto de Deus, sou feita à imagem e semelhança de Deus. Agora, se a família da minha esposa veio é descendente do macaco, aí, então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Então, já criou-se aí uma discórdia, uma confusão, né, gente? Para vocês verem com esse negócio né, do macaco. Então, o Kuf, ele significa macaco. O que é um macaco? Um mímico, né? Como diz o conhecido adágio, macaco vê, macaco faz. Ou seja, é um imitador. Nesse sentido, meu avô, ele era um cara muito sábio. Ele dizia assim pra gente, né? Minhas filhas, meus filhos, né? Meus netos, não imitem ninguém. Não desejem as coisas de ninguém, não desejem ser as pessoas, não desejem o que elas têm, porque você não sabe aonde ela bate a cabeça dela, você não sabe o que ela faz para ter, você não sabe quais são as procedências, então não deseje ser como ela é, nem as coisas que ela tem. Mais uma história. Por que ele dizia isso? Atrás da casa onde a minha mãe morava, tinha uma família que, nossa, todo mundo, né, ali no pedaço falava, nossa, mas eles são assim, assim, assado. Eram, vai dizer assim, o rei, era o sheik de Dubai, vamos dizer assim. Só que depois de um tempo que aconteceu, a gente descobriu porque que ele era o rei de Dubai. Quando as metralhadoras começavam a metralhar lá, né? Aí a gente sabia porque que ele era rei de Dubai, porque o cara era mó... Enfim, sabe? Lá do Amazonas. E aí o que acontece? Aí quando aconteceu isso, quando houve toda essa confusão, ele disse, eu não falei para vocês que não era para vocês ficarem observando nada deles e que o povo aqui vivia observando as coisas deles, porque eles eram isso, porque eram aquilo, não sei o quê. Quando a polícia bateu lá, o senhor lá, dono da família, aquela coisa toda bem respeitada, não valia, era uma nota de dólar de 3, não valia nem, era uma nota de dólar de 3 dólares, entendeu? De tão falsidade que a vida que ele vivia aparentemente, entendeu? Então, nesse sentido, meu avô, ele era um homem muito sábio, ele dizia, não queira, não desejo, porque você não sabe de onde vem. É simples assim. Então, o macaco vê,
macaco faz. Então, não veja e nem faça aquilo que... nem modele, né? O pessoal tem a mania de querer dizer assim, eu vou modelar fulano de tal, não sei o quê. Você nem sabe o que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem uma doença feia. Você vai modelar aquela pessoa para você depois ficar com a doença dela? Você tá louco? Você tá louca? Né? Deus me livre, sabe? Então, não queira ser ninguém. Aceite do jeito que você é o melhor, tá? Então, a letra Kuf também é uma mímica. Ela imita a letra rei e é a perna esquerda do Kuf, estendida e o hash. Para a cabeça que criam a diferença entre a vida, que é rei, e morte. Relembrando a história do Zohar, cada letra do Aleph Bet aproxima-se de Deus, quando ele criou o mundo, dizendo: Deus cria o mundo comigo. Quando o Shin apareceu perante Deus, ele disse: não posso criar o mundo com você, pois você forma a palavra sheker, falsidade. Embora a letra Shin seja sagrada, o fato de estar unida aqui com o Kuf e o Resh mancha a santidade. O mundo, portanto, não poderia ser criado com a letra Shin, mas se o Kuf e o Resh por si mesmos significam falsidade e impureza, por que precisam do Shin? Porque o Shin é a letra da verdade. E se a falsidade não se apegar de alguma forma à verdade, não pode permanecer. Sem ela, uma mentira simplesmente se torna ridícula. Portanto, o Kuf e o Resh devem incorporar o Shin, a letra da verdade, para formarem uma falsidade viável e convincente. Aí eu vou lembrar de uma outra coisa. Outro dia eu tinha ido no Shopping Paulista, aqui eu tô em São Paulo, né? Aqui em São Paulo tem o Shopping Paulista. Aí eu fui fazer umas coisas lá no laboratório que tem lá nesse shopping. E aí eu passei, meu filho gosta de t-shirts preta, eu passei numa loja, comprei uma t-shirt para ele. E depois fui atrás de um carregador para o meu celular. Entrei num lugar, gente do céu, entrei numa portinha onde vendia todos esses carregadores para celular. Porém, também tinha um monte de produtos falsificados. Sim, gente, eu descobri aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, lugares, não só no Brás, mas também na Avenida Paulista, lugares que vendem, assim, essas bolsas de marca, sabe? Roupas de marca, tudo assim, na Avenida Paulista tem um monte, né? Eu descobri. Eu entrei lá para comprar um carregador e tal. Aí tinha. Aí a moça pegou e disse assim: ela me viu com a sacolinha lá de uma loja. E aí ela disse assim: moça, você gosta dessa marca? Era até da Leves, né? Aí eu disse assim: por quê? Aí ela disse: não, porque a gente também tem aqui. Aí eu disse assim: tem? Como assim vocês têm? Ela disse: tem. Eu disse: eu comprei na loja própria da Leves e tal. Aí ela disse, aí eu disse assim, mas aí a gente entrou lá nesse lance de, ela disse assim, mas você sabe que aqui a gente não tem, não dá garantia, não sei o que e tal, ela falando, né? Aí eu peguei e virei assim pra ela, né? Eu peguei e tirei a camisa da bolsa e aí eu disse assim: essa daqui é original ou é falsa? Já que você vende produtos falsificados, você deve conhecer o que é original e o que não é. Aí eu brincando com elas lá, né? Eu disse assim: então me veja aqui, vê se essa blusa aqui, essa t-shirt, ela é original ou é falsa? Aí ela pegou, ela disse assim: é original. Aí eu disse: como que tu sabes que é original? Aí ela disse: eu tô tão acostumada né, com isso que a gente já sabe o que é o que não é. Pois muito bem. Aí eu disse assim: que legal, que bom, né? Aí depois eu peguei, aí eu muito interessada, peguei um óculos que eu tenho da Versace, né? Eu disse assim: e esse aqui? Veja se ele é original. Ela disse, é original. Isso uma chinesa, você imagina só, elas são craques nisso aí, viu?
Aí eu disse para ela, você bem que poderia trabalhar na Receita Federal, né? No aeroporto, na área restrita do aeroporto. Imagina, você iria identificar rapidamente as coisas, o que é, o que não é, né? Ela disse, amiga, não posso, né? Assim, ela disse assim eu não posso, né? Ela sempre chama todo mundo de amigo lá. Amiga, amiga, os chineses falam assim, né? Amiga, não sei o quê, brasileira. Enfim, e aí eu fiquei tirando conversa com elas lá e tal, ela falando. Aí eu disse assim, bom, se vocês vendem esses produtos falsificados de marca, né? Bolsa Chanel, bolsa da Hermès, bolsa da Givenchy, bolsa da Celine, um monte, gente. E óculos e tudo. Aí eu peguei e disse assim para elas, mas se vocês vendem é porque tem alguém que compra. Ela disse assim, claro que compra. Aí ela disse assim, vem um monte de madames aqui, compram às vezes de 6 mil, 10 mil, 15 mil reais. Elas vêm aqui, elas viajam para fora, elas fingem que compram as bolsas originais, e óculos originais lá fora, né? E aí elas vêm aqui e compram entre 10, 15, 20 mil reais só de bolsa falsificada. Eu digo, misericórdia. Eu digo, eu prefiro andar com uma bolsa que não é original, assim, no sentido que não é de marca, eu uso a minha própria marca, do que fingir que eu sou uma coisa sem ser. Mas como ela disse, né? Elas bancam, dão uma de falsas, de madames falsas, né? E aí o que elas aparecem lá de carro, fazendo de conta que são madames, né? E aí quem vai dizer? Não vai, do mesmo jeito que o pessoal que anda de ônibus, que anda do metrô, anda nos trens aqui, andam com aquelas bolsas que todo mundo sabe que é falsificada, principalmente da Louis Vuitton, Guess e tudo mais, Chanel, essas bolsas aí, a mesmo jeito eles fazem lá, entendeu? Não tem diferença. Aqui em São Paulo não tem diferença se a bolsa é original ou não. Sabe por quê, gente? Tem as barraquinhas lá que vendem isso aí. Descobri essa semana, eu fui comprar um carregador e por sinal, entrei num lugar lá onde tinha shampoos da Kerastase, se era original, não sei. Esses carregadores, iPhone, meu Deus do céu. Então aqui em São Paulo tá cheio aqui na Paulista e tudo região chique, né? Paulista, Faria Lima, né? No Brás, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, eu digo, misericórdia. Agora eu entendi porque que lá, quando a gente entra no aeroporto Charles de Gaulle, primeira coisa que tem lá se você tem esses produtos falsificados, cuidado, você pode ser preso, né? Então tem todo esse lado, né? Então, gente, é isso que essa letra tá mostrando, né? O falso, né? A letra também, para vocês perceberem como elas também nos ensinam coisas do dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Então, né? Não adianta, aqui em São Paulo, no Brasil, o pessoal ficar bancando aí de que pode, que não pode, não sei o quê, é tudo falsidade, gente, pelo amor de Deus, é tudo igual, tudo, às vezes porque, bom, eu penso o seguinte, duvido, se um marido tem a coragem de dar 60 mil reais, por exemplo, numa bolsa uma bolsa Birkin da Hermès. É quase um apartamento, gente, aqui sabe, é quase um estúdio pequeno, entendeu? Mas vem querer dar uma de boa pra cima de mim, gente. Então eu descobri isso das meninas lá. Outra situação foi quando eu manchei uma pullover minha, tinha acabado de comprar lá na Alemanha. Na Alemanha tudo é mais barato, porque o que acontece? O que é produto importado aqui no Brasil, por exemplo, da Adolf Adlas, né? Do Adolf Asdla, que vocês conhecem como Adidas, mas o nome dele é Adolf Adler. Lá na Alemanha, quando eu tô na casa da minha sogra, por exemplo, na cidade da minha sogra, lá esses produtos são produtos nacionais. Não são produtos internacionais, são produtos nacionais, de fabricação alemã. Então, é baratíssimo, gente, é baratíssimo, entendeu?
O que você paga aqui em São Paulo, por exemplo, por uma pulova, como é que se chama? Ah, eu até esqueço o nome desse tipo de roupa. Que é calça, moletom. Um moletom que você paga R$ 700, por exemplo, aqui da Adidas, que vocês chamam de Adidas, eu chamo de Adolfo Asdala, que você paga aqui R$ 700, lá na Alemanha você não paga nem 100 reais, entendeu? Nem R$ 100 pelo conjunto, entendeu? Você paga alguns euros só. Por quê? Porque é produto nacional. Lá é produto nacional, assim como a bolsa da Chanel, a bolsa da Louis Vuitton, a bolsa do não sei o que, é produto nacional francês. Quando chega aqui no Brasil, é internacional. Mas lá é produto nacional, né? Perfume Chanel é produto nacional na França. Da França, entendeu? E é mais barato. Você compra um vidro de Chanel, Chanel da Gabrielle, que eu gosto muito, de 200 ml, você paga a metade do preço do que você paga aqui. Então, por isso que eu tenho uma coleção, gente, só de duty free. Porque eu não pago imposto, entendeu? Eu não fico fazendo, eu vou fazer dívida por causa Não, eu compro tudo baratinho, mas, rapaz, tu acha que eu vou pagar uma fortuna em alguma coisa que eu sei que é barato? Então não é, eu vim da Zona Franca de Manaus, entendeu? A Zona Franca de Manaus me ensinou a negociar produtos importados sem saber o que realmente vale a pena comprar e o que não vale. Então, aqui eu descobri esses dias. Então, como eu estava falando dessa roupa da Adidas, ela manchou e aí levei pro tintureiro. O rapaz disse assim, nossa, mas essa sua peça é original. Aí eu perguntei dele, eu disse, por um acaso alguém traz que não é original para cá? Ele disse, traz, e muito, principalmente lá na loja do Ibirapuera. Vocês imaginam, Ibirapuera é um lugar chiquésimo aqui em São Paulo, entendeu? Aí você imagina, se o povo que tá lá, que se diz muito chique, compra falsificado, e aí os outros que moram aqui no Tatuapé vêm falar de quem usa bolsa e usa trem, usa ônibus. Ah, gente, vá se capar, vá, entendeu? Se liga, né? Se liga que esse povo é mais malandro do que o povo que às vezes compra a bolsa, nem sabe que tem etiqueta de fama, de internacional ou de marca ou não. Quem fica olhando para a marca é esse povo aí que é pobre. Pobre, pobre, pobre. Porque, segundo ele, só tem dinheiro. E quem só tem dinheiro é pobre, tá? Não é rico, tá? Se acha rico, mas não é rico. Então, tem todo esse lado, gente. Eu fiquei assim, pensando. Eu disse, gente, mas tem gente que usa coisa falsificada mesmo, assim, na cara dura. Eu não tenho coragem. Ainda mais estudando a Torá, usando coisa falsificada, Deus é mais. Imagina, meu Deus é Deus do ouro e da prata, é o Deus vivo. Não é o Deus da falsidade, não. Não. Meu corpo nem aguentaria algo falsificado. Tanto que se eu comprar um brinco de bijuteria, a minha orelha fica todo o tempo assim coçando, sabe? Não dá certo, não dá certo. Não, eu nasci para ser rica, eu nasci rica, gente. E vou continuar sendo rica da bênção de Deus. Tá bom? Então é isso. Deixa eu falar aqui mais um pouco para vocês sobre isso. Então, o que acontece? A diferença entre vida e morte. Tudo que é falso, gente, é a morte. A morte é falsa, tá? A morte é falsa. O que é verdadeiro é a vida. Então, relembrando a história do Zorra. O Zorra, já falei para vocês que é um livro que logo eu vou mostrar para vocês. Cada letra do alfabeto aproximou-se de Deus, quando ele criou o mundo, dizendo, Deus cria o mundo comigo. Quando Shin apareceu perante Deus, ele disse, não posso criar o mundo com você, né? Porque ele é a falsidade, né? A questão da falsidade. Então, se a falsidade não se apegar de alguma forma à verdade, não pode permanecer. Então, às vezes, tem gente que, às vezes, ela finda falando a verdade, né? Que é uma falsidade, mas que parece verdade, entendeu? Para poder se permanecer, né? Como é.
Então, sem ela, uma mentira simplesmente se torna ridícula. Portanto, o Kuf e o Resh devem incorporar o Shin à letra da verdade, para formarem uma falsidade viável e convincente. Por isso que eu sempre falo para vocês, existem meias verdades. Por exemplo, muita gente diz, um muçulmano ora 5 vezes por dia. Isso é uma meia verdade. Um cristão kardecista faz muitas, como é que se diz? Muita caridade. Também é meia verdade. Conheço kardecistas que nem sempre fazem tudo isso aí. O católico é adorador de Maria. Meia verdade, tá? Então, tudo tem sua meia verdade, tá bom? Então, é isso. Um judeu, todo judeu é rico. Isso também é meia verdade, tá bom? Isso vocês escutam sempre por aí, né? O pessoal até vai para Cabalá achando que vai ficar rico, né? Quando chegar lá, os rabinos botam eles para lerem o quê? A Torá, coisa que eles não suportam. E aí, dá tudo errado, né? Enfim. É responsabilidade do homem transformar a palavra sheker na palavra keresh, composta das mesmas letras, mas que significa uma tábua. Quando os hebreus estavam no deserto, usavam a kerashim, tábuas, para construir o Mishkan. Mishkan é onde tem a Arca da Aliança, tá, gente? Ou morada de Deus. O Mishkan é a morada de Deus. A Torá nos diz que essas tábuas eram formadas de Atsen Chitim, madeira de acácia. Por quê? Porque a madeira de acácia que aguenta o fogo, aguenta o ouro quente, gente, tá? Os comentaristas perguntam como é possível que a nação hebreia, na fuga do Egito, encontrasse madeira de acácia no meio do deserto? A resposta é que nosso patriarca Jacó, viu através da divina inspiração que os hebreus precisariam da madeira. Ele plantou essas árvores quando desceu ao Egito 210 anos antes. Então, por que a madeira de acácia? Por que não carvalho ou pinheiro? A palavra chitim, acácia, em hebraico significa shtut, tolice. O Talmud declara que a pessoa não peca a menos que um espírito de tolice tenha entrado nela. Eu espero não ter esse espírito de tolice, porque uma mulher tola que só pensa em olhar a bolsa da vizinha, os perfumes da vizinha, como diz a minha vizinha lá de cima, né? Deve ser uma tola mesmo, a mulher deve ser tola, porque não é possível, não tem outra coisa para fazer. Por que eu tô sempre falando disso, pessoal? Porque é o único exemplo que eu tenho no momento. Então, vamos lá, tá? A gente tem que trazer o nosso cotidiano para as coisas da Torá. Então, uma mulher tola, só isso. Que acha que por ela, sabe, ela acha que, né, que ela... tendo uma bolsa, ela vai se tornar uma pessoa importante. Ela já é importante por ser humana, só que ela não sabe disso ainda, entendeu? Ela precisa sempre se sentir melhor. Para se sentir melhor, ela tem que achar que os outros são menos do que ela. Só isso, gente, tá? Em outras palavras, um hebreu, por natureza, não deseja nem pode prejudicar seu relacionamento com Deus. É somente o espírito de tolice que o obriga a fazê-lo. Tal pessoa poderia dizer: quem se preocupa com um punhado de regras tolas? Tem um monte de gente aí tá aí falando também. Quem vai se preocupar com um monte de regras tolas, né? Então, sendo assim, passa o farol da outra vez que tiver vermelho, quando tiver um monte de carro vindo, você passa o farol. Para que existem as regras? As regras tolas, não é uma regra tola? Porque se todo mundo realmente seguisse as regras, nem farol iria necessitar, entendeu? Então, essas são as regras tolas, para que a gente possa viver melhor. O que importa a Deus se acendo velas no Shabat ou não, né? Diferença faz
se me mantenho caché ou coloco tefilim. Que diferença faz se eu como carne de porco ou não, né? Ou coloco tefilim, que é para oração. Não tem relevância em minha vida. Devido a essa maneira irracional de pensar, uma pessoa terminará vindo a pecar. A antítese do pensamento irracional que leva ao pecado é o raciocínio suprarracional, que pode levar a realizações notáveis e dignas de louvor, como relata o Talmud. Houve certa vez um sábio, Rebbe Shemuel Bar Rab Yitzhak, que fez malabarismo com 3 ramos de murta perante uma noiva para cumprir a mitzvah de levar júbilo aos noivos. Os outros sábios zombaram dele. Exatamente, minha querida, quando você fica zombando da sua vizinha, ai, que ela não tem uma bolsa da Louis Vuitton que o meu marido me deu. Então, meu amor, você está sendo exatamente essa pessoa tola, entendeu? Então, zombadora, só isso, né? Dizendo, os outros sábios zombaram dele, dizendo, como pode ela fazer isso? Como pode fazer uma coisa dessas, né? Como pode ela não ter uma bolsa, né? E quer ter uma bolsa igual a minha, né? Gente, eu tô zoando aqui, tá? Vocês estão entendendo, né, mulherada? E homem e meninos também. Então, você é um sábio sagrado. Está nos constrangendo. Quando este grande sábio faleceu, que todos nós vamos falecer, um pilar de fogo saiu de seu túmulo até o céu. Seus colegas concluíram que ele merecera o fluxo de luz devido à sua tolice no reino da santidade. Então, o que se pode fazer, né? Até a luz vai aparecer por causa da tolice das pessoas. Então, o mesmo conceito se aplica ao Mishkan. A tolice deste mundo deve ser transformada numa tolice suprarracional. A pessoa deve estar disposta a servir a Deus, além de sua zona de conforto e da racionalidade. Isso está refletido na transposição das letras sheker na palavra keresh, ao agir contra as correntes dos padrões do mundo e devotar-se a purificar o mundo material. Então é isso, gente. Quando você faz as coisas contrárias do que o mundo quer, por exemplo, eu lembro quando eu vim morar também aqui, né? Eu fui perguntada, por que seus filhos estudam numa escola alemã, aprendem alemão e não o inglês como todo mundo normal? Foi mais ou menos isso que eu ouvi, como todo mundo normal faz, que é aprender o inglês. Aí eu tive que responder, eu digo, cada um com sua necessidade. No caso, eles tinham necessidade de aprender alemão por conta de laços familiares, né? Então, eles estavam indo contra o fluxo de que todo mundo aprende o inglês. É isso, né? Então, nesse mundo material, quando você é fora da curva, nossa senhora, você muda o padrão, que você não está de acordo com o padrão do mundo, que todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo não sei o quê, todo mundo, como dizia minha mãe, você não é todo mundo, então, já sabe, né? Então, não sou todo mundo, então não vou fazer igual a todo mundo. Então, é muito simples assim, é muito simples a coisa. E devotar-se e purificar o mundo material. A pessoa transforma a falsidade, sheker, em vigas eretas de madeira de acácia, keresh, que formam um santuário. Através disso, a pessoa atrai a divindade dos céus e constrói uma morada para Deus aqui na terra. Podemos também relacionar essa transformação à festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. O Talmud declara que deve-se acender as velas de Hanukkah quando escurece, até que hora pode se acender as velas.
o Talmud diz, até que não haja mais pés caminhando na praça principal. O conceito do pé ou perna é relevante para a letra Kuf. O que fazemos na praça principal? Uma cavalgada de pés. Lembre-se que o pé do Kuf se expande por baixo da linha da base, mergulha por baixo do nível da Torá. Na verdade, uma praça é um local de caos, um ambiente onde Deus mal é conhecido. Num lugar de falsidade, o ato de acender velas pode obliterar a escuridão e preencher a área com luz e alegria. É isso que nós viemos fazer neste mundo. Levar alegria às pessoas, mostrar a alegria que há dentro de nós, porque Deus está vivo dentro de nós. Isso é grifo meu, tá, gente? Ao acender as velas de Hanukkah, na hora prescrita, ajudamos a elevar os pés que caíram abaixo da linha até o nível de santidade. Transformamos a negatividade do pensamento, fala e ação inferiores em comportamentos que submeterá e abraçará sua lei. Assim, por um lado, o Kuf representa morte e pensamento, fala e ação negativos. Por outro lado, convida à transformação, assim como o desenho de 3 lados do Bet. Incorpora uma certa tensão que é resolvida no Men, como 4 lados. Também o pé do Kuf clama a ser elevado de uma estação abaixo do horizonte, né? Todos temos a capacidade de transformar o irracional em suprarracional. Assim, dirigimos nosso pensamento, nossa palavra e nossa ação rumo a Deus e do sagrado. Então, gente, aqui falou-se da falsidade e da verdade, do que é santidade e do que é profano, né? Então, do negativo e do positivo. Eu mostrei várias situações para vocês, eu falei sobre várias situações de falsidade, por exemplo, comprar bolsa falsa apenas para te dizer para dizer para o mundo que você tem status, que você é isso, que você é aquilo na sua comunidade. Não sei, isso não é legal. Isso é uma falsidade e o teu cérebro, a tua consciência tá ali te acusando. Isso é falsidade, isso é mentira, isso não existe, né? Então, se liga. É melhor, às vezes, pegar, sei lá, comprar o que é verdadeiro do que comprar uma coisa que é falsa. Você entendeu? Eu mesma vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vou para fora, eu compro sim, porque é mais barato lá, sabe? Eu não pago os impostos que é pago aqui. Ao invés de você comprar uma bolsa falsificada aqui em São Paulo e dizer que você é rica, é melhor quando você viaja lá para fora, seja para a Europa ou Estados Unidos ou México, alguma coisa, é melhor que você junte dinheiro, compre algo que realmente é de lá e é verdadeiro, do que... E ainda assim vem da China, gente, tudo vem da China, né? Impressionante. A China comanda o mundo. E ainda assim é mais barato você comprar lá do que você pagar, como a moça disse lá, que tem gente que paga 6 mil numa bolsa aqui falsificada. Pelo amor de Deus, gente. Ó, só para você ter uma ideia, eu vou num lugar lá em Paris que se chama Village d'Europa. Que lá você compra, sei lá, uma bolsa boa, muito boa, roupas boas, tênis bons, e você não paga o que você paga aqui. Porque no Brasil as coisas tudo é levado ao quadrado, entendeu? Lá não. E eu ganho coisas da minha sogra, da minha cunhada, do meu cunhado, de todo mundo, graças a Deus, eles não têm essas mesquinharias que tem aqui no Brasil, de que, eu sou importante só por causa de uma bolsa. Não tem, entendeu? Então, é isso. Se vocês quiserem observar, essa letra, na verdade, fala sobre essas questões da falsidade e do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é justamente isso, né?
que a gente possa incorporar essa questão mais de transformar o irracional em suprarracional, dirigindo o que? O nosso pensamento, nossa palavra e a nossa ação rumo a Deus. Quando você está em Deus, dificilmente você vai querer as coisas falsas desse mundo. Até uma roupa falsa você não vai querer usar. Você não vai querer usar um perfume falso, você não vai querer usar uma bolsa falsa, nem um tênis falso, porque você sabe que não é coisa de Deus. Então, fiquem em Deus, com Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês, tá bom? E acione o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. Essa foi a letra Kuf, a 19ª letra do Aleph Bet. Tchau, tchau.